Senhor presidente, colega senador Donizete, demais senadores aqui presentes, senador Garibaldi, eu sei que muitos estão vindo aqui pela primeira vez, como meu professor, José Teles, e perguntavam se ele já conhecia a casa, ele disse que não conhecia. Sei que vocês podem achar estranho o entrar e sair de todos nós, é porque, simultaneamente, nós participamos de várias comissões. Então, eu já fui relatar projetos, já teve projeto nosso também aprovado aqui na Comissão de Defesa do Consumidor, já estive na Comissão da Educação, na Comissão de Direitos Econômicos, num plenário, ou seja, em várias outras comissões. Aqui é assim, quem quiser trabalhar, trabalho tem demais, hein, Donizete? Tem demais. Quis o destino que, mesmo não sendo oriundo de nenhuma família política, eu entendi, ouvindo não só as palavras do professor Teles e de outros colegas, senador Garibaldi, entender que a política é esse instrumento precioso. Eu lembro que, certa vez, véspera de Natal, participando de uma anestesia, fazendo a anestesia, o Dr. Teles fazendo a cirurgia, numa situação extremamente desesperadora, faltava tudo, faltava medicamento, faltava o mínimo para que chegássemos ao fim daquela cirurgia. E aí, ao término da cirurgia, eu me revoltei e disse a Dr. Teles, eu não venho mais, porque não sei se um juiz vai me entender que, participando de uma cirurgia, começamos, não sabemos como terminar, se faltou medicamento, para que você começou? Para que você iniciou aquela cirurgia? Eu dizia, Dr. Teles, pior do que uma má remuneração é uma má condição de trabalho. Você se dedica, passa 6 anos na faculdade, mais 5 anos de residência, você aprende, sabe como tratar, sabe como cuidar, mas o pior é que às vezes lhe falta uma adrenalina, uma noradrenalina, uma dopamina, e isso é corriqueiro, isso é corriqueiro. Então foi tomando consciência, através disso, que adentramos na política por entender que política não é lugar de gente corrupta, nem desonestas, nem dos piores caráter. É o contrário. É o único instrumento que nós temos para levar esse país para a dignidade tão merecida e tão almejada. Não tem outro caminho. O outro caminho é a guerra, que não é recomendável, mas que desemboca depois, converge depois, para a política. O único caminho, através da escolha certa dos nossos líderes, do nosso representante, ou seja, vendo o voto como instrumento do bem, vendo o voto como instrumento que valoriza a saúde, que valoriza a educação, que valoriza o emprego, que valoriza a segurança. Não diferente, não diferente. Então, foi por isso que a gente adentrou nesse caminho e quis um dia o destino que estivesse aqui exatamente num momento como esse, numa audiência pública como essa. A situação não é fácil, sei que não é fácil, porque o desespero bate da porta de profissionais, de mães, de pais, de quem procura saúde e não tem saúde, especialmente num país como o nosso, onde saúde não é prioridade. Sejamos honestos, não é prioridade para o governo, não é prioridade. Eu mesmo já disse isso ao presidente algumas vezes, de mim a senhora ouvirá sim muitas vezes, mas sabe desde já que ouvirá não, na hora que não investir na saúde o necessário, na hora que não investir na educação necessária. O momento do país é difícil, e já disse também a muitos ministros da economia, do planejamento, do Banco Central, não é só uma crise fiscal, não é só uma crise econômica, não. É uma crise ética e uma crise moral, sobretudo com o trato e com a coisa pública. Coisa pública não é coisa sem dono, não, ao contrário. Temos que terminar com esse pensamento. É coisa sagrada porque vem de muitos, sobretudo dos que menos ganham nesse país, que não tem como pagar um plano de saúde, que não tem como pagar uma escola particular, enfim. Mas esse país tem jeito. Continuo sendo um sonhador e não quero perder nunca a capacidade de sonhar. Mas tenho consciência, e aprendi isso com o Dr. Teles e outros professores, e que o sonho só vira realidade com atitude. E a atitude como essa que nós estamos tendo aqui. Sei que não é fácil, já conheço um pouco o trâmite. Temos que sensibilizar o presidente do Congresso? Temos. Vamos atrás dele? Vamos. Mas tem que sensibilizar o governo, tem que sensibilizar aqueles que realmente executam a toalha no dia a dia. Porque a conta não fecha, não tem como fechar. O governo federal antigamente repassava o recurso direto para os profissionais, não era assim, doutor Teles?
A gente recebia pelo porte 7, recebia mal, mas recebia. Hoje, os nossos cirurgiões cardíacos no meu estado, no nosso estado, há 6 meses que não recebem. Porque o governo, para se livrar de qualquer vínculo empregatício, não paga mais o porte 7, e aí repassa para o município, que não tem dinheiro, ou repassa para o estado, que faz lá as contas, e repassa para o hospital que está quebrado. E o hospital, na hora de pagar o profissional, não paga o profissional. Tem cirurgião cardíaco, tem gente lá há 6 meses que não recebe o mísero dinheiro que vem de uma cirurgia cardíaca, que não é muito não. E a conta não fecha. Como é que você faz uma cirurgia cardíaca, um hospital, com extracorpórea, com tudo? O hospital só recebe R$3.000, rapaz. Como é que essa conta fecha? Não tem como fechar. E se o paciente complicar, antibiótico, tudo, não fecha. Não fecha. Não fecha. Ou seja, é o governo pedindo aos profissionais e instituições para ser desonesto. E ai daquele que for desonesto, que depois responde, o Ministério Público Federal, Polícia Federal, enfim. Qual o milagre? Então, é preciso refletir, é preciso pensar, é preciso se colocar no lugar daquele que está trabalhando e naquele que, mais do que nunca, usando aqui uma palavra um pouco diferente do secretário, doutor, que ele já saiu, não SUS exclusivo, eu diria que pior do que isso, SUS dependente. Não tem outro plano de saúde não, é SUS dependente mesmo, só tem o SUS. E se o SUS fechar as portas, é a morte, certo? É a morte, certo? Então, conte conosco, senhores, conte conosco. Conte conosco. Sou soldado desse exército. Estou aqui. Enquanto estiver aqui, conte comigo. Conheço, porque senti na pele. E foi passando por momentos como esse, que vocês passam diuturnamente, que me incentivou e me trouxe até aqui. Pode ter certeza. Professor Vanderlei, professor Teles, desbravadores, os primeiros que fizeram os transplantes do Nordeste, mas não tiveram o apoio. Não tiveram o apoio e não têm o apoio por parte do governo realmente necessário. Sabe como fazer, mas não tem o instrumento mínimo realmente de fazer para tratar. Então, oxalá que não desistamos dessa luta e digo a vocês, sou um soldado, me coloque aí, não sou governista, defendo o que é certo sem abrir mãos. E estar aqui é como estar dentro do centro cirúrgico. Aqui a gente convive com gente de várias personalidades, é verdade, mas quando a gente não abre mão nem de princípios, nem de valor, a gente não sai pior, a gente sai melhor, como a gente sai melhor muitas e muitas vezes no centro cirúrgico, porque nós fomos um instrumento para salvar, apenas um instrumento, e aqui a gente é um instrumento para colocar esse país nos eixos e buscar a dignidade merecida, até na cirurgia cardíaca, até na saúde pública. Então, dou aqui também o meu depoimento, o meu desabafo, porque eu sei que não é fácil. Sei que não é fácil, mas não podemos desistir. Temos que convencer esse governo, ao governo, que saúde tem que ser prioridade, que não dá para operar, fazer uma cirurgia cardíaca com R$2, R$3.000, e que não dá para o profissional fazer uma cirurgia e ficar 6, 7 meses sem receber, e o governo lavar as mãos. Não, eu passei para a restituição, mas a restituição não passou porque ela está quebrada.